Fala galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Questões Comentadas. Hoje nosso Questões Comentadas de número 43, então já começa dando aquele joinha e já clicando aqui na setinha aqui embaixo, compartilhando com aquela sua galera nos grupos do WhatsApp. Não esquece que a gente está aí no mês especial da prova de título, então só questões relacionadas a provas de título passadas, beleza? Vamos dar uma olhada aí então, na nossa primeira questão de hoje. Então, ó, questão da prova de título da prova de terapia intensiva adulto de 2016. A constante de tempo representa o tempo necessário para encher ou esvaziar uma unidade alveolar em 63%, em resposta à variação da pressão de distensão do sistema respiratório. Em pacientes mecanicamente ventilados, o cálculo do valor da constante de tempo fornece informações sobre a mecânica respiratória e o tempo necessário para uma completa expiração até o ponto de equilíbrio em repouso. Considerando um paciente cuja complacência estática é de 60 ml por centímetro de água e a resistência expiratória é de 13 centímetros de água por litro por segundo, o tempo necessário para esvaziar 95% do volume pulmonar seria. Vamos ver aqui as alternativas, ó. 0,21 segundos, 0,78, 2,34, 4,61, 7,8. Então, vamos lá para os nossos cálculos, né? Vamos precisar fazer cálculo aí para saber isso. Primeira coisa, como que eu calculo a constante de tempo? Fácil, não tem cálculo mais fácil. Então, ó, constante de tempo é igual resistência vezes a complacência, tá? Finge que aquilo ali é um T. Constante de tempo é igual resistência versus a complacência. Mas aí tem um pequeno detalhe. Lembra que para a gente fazer operações matemáticas, as variáveis têm que estar nas mesmas unidades de medida. Se a gente olhar aqui, ó, a complacência está trabalhando com ml e a resistência está trabalhando com litros. Então isso não funciona, tá? Então a gente precisa transformar ou esses 60 ml em litro ou esses 13 centímetros de água por litro por segundo em ml. O que eu acho mais fácil? Transformar os 60 ml ali da complacência em litros. Por quê? Se eu pegar aqui, ó, 60 ml e quiser transformar isso em litro, como que eu faço? É só dividir por 1000. Então, 60 dividido por 1000, eu ando aí com a vírgula 3 casas decimais para a esquerda. Isso aqui vai dar para mim 0,06 litros por centímetro de água, tá? Então, a complacência ficou 0,06 litros por centímetro de água. Aí é só multiplicar pela resistência. Então, vezes 13. Isso aqui vai dar 0,78. Tá? Então, a gente tem que, para esse paciente, uma constante de tempo é 0,78. Se você vir aqui nas respostas, você vai ver, e eu dei um pequeno spoiler aqui sem querer, você vai ver que tem uma opção que te dá 0,78. E isso é uma pegadinha. Por quê? Porque ele está falando que é o tempo necessário para esvaziar 95% do volume pulmonar. Quantas constantes de tempo eu preciso para esvaziar 95% do volume pulmonar? Eu preciso de 3 constantes de tempo para esvaziar 95% do volume pulmonar, tá? Então eu preciso fazer 0,78 vezes 3. E isso, então aqui ó, 3 vezes 0,78. Isso vai dar 2,34, que é aqui a nossa resposta certa, que é a letra C, que eu dei um spoiler ali. Coloquei errado, tá bom? Então, assim, a resposta, ela passa por algumas fases. Então, você saber qual é o cálculo da constante de tempo. Depois, saber que você não pode multiplicar direto se as unidades de medida não são as mesmas. Você precisa transformar sempre para as mesmas unidades de medida. Depois, saber que o valor que você acha representa uma constante de tempo. E se ele pediu 95% de esvaziamento do volume pulmonar, você também precisa saber que você precisa de 3 constantes de tempo para isso. Então, você multiplica o resultado da constante de tempo por 3 e aí a gente acha o tempo necessário, tá? Então, esse seria o tempo expiratório mínimo para liberar 95% do volume pulmonar. Beleza? Isso era muito importante quando a gente tinha ventiladores que não tinham gráfico. Então a gente baseava a nossa ventilação em cálculos e a gente fazia uma suposição que colocando aquele valor a gente conseguiria não gerar autopip, por exemplo, conseguia esvaziar quase todo o volume pulmonar, né? Por exemplo, aí, ó, 95% do volume pulmonar. Tá? Então hoje a gente tem gráficos, a gente praticamente não usa
cálculos da constante de tempo. A gente olha lá para o nosso gráfico de fluxo e observa se o fluxo está zerando ou não. Se o fluxo zera, quer dizer que não tem mais saída de ar, quer dizer que já saiu todo o ar, tá bom? Vamos para a nossa segunda questão de hoje. Passar aqui o slide. Aí. Questão também da prova de título de 2016. Observe as seguintes gasometrias arteriais. Então lá, nós temos duas gasometrias. A primeira com pH de 7,27, PO2 de 84, PCO2 de 49, pique de 22, base excess de -2 e saturação de 90,6%. A segunda, pH de 7,4, PO2 de 84, PCO2 de 40, BIC de 24 com base excess de 0 e saturação de 96,3%. Ambos os pacientes em condições semelhantes de altitude, temperatura e 2,3 dPg. Perceba que a PO2 é a mesma nas duas gasometrias, no entanto, a saturação difere entre elas. Essa diferença se deve a. Então, aqui nessa questão, ele quer saber por que, que os pacientes, dois pacientes com a mesma PO2, têm saturação diferente. Porque as pessoas imaginam que, por uma mesma pressão arterial de oxigênio, os pacientes têm a mesma saturação, e não é bem assim. Né? Tem alguns fatores que vão influenciar nisso. Ele mesmo dá alguns fatores aqui, ó. Ele está falando que está na mesma altitude, temperatura e 2,3 de fosfoglicerato, né? Por quê? Essas são condições que alteram a curva de associação da hemoglobina, né? Que é o que a gente precisa saber aqui para avaliar essa questão. Então, ele mesmo já deu aqui algumas situações onde pode alterar a saturação para uma mesma PO2. Ele já falou, ó, esses caras estão na mesma altitude, mesma temperatura e mesmo 2,3 dPg. Então, não é isso que está influenciando. Então, a gente vai ver o que ele vai dar aqui para a gente saber qual pode ser a alteração que esse paciente tem. Então, vamos lá. Essa diferença, né, na saturação para a mesma PO2 se deve a, letra A, alterações na perfusão tecidual que determinam menor oferta de oxigênio aos tecidos. Então, o que a gente está falando aqui de gasometria arterial. Tá? Então, na parte aqui da perfusão tecidual, a gente só teria uma diferença numa saturação venosa. Isso ia diferir na saturação venosa final do nosso paciente. E redução da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio em virtude da acidose. Né? Se a gente lembrar lá, o pH de um é 7,4 e o pH da outra é 7,20 alguma coisa, né? Não lembro agora direitinho. Mas um tá um pH normal e outro tá um pH ácido. Então, aqui ó, é a questão correta, tá? Quando a gente tem mais acidose, você diminui a afinidade da hemoglobina e isso tem uma saturação menor. Vou voltar aqui, ó, para a gente ver, ó, pH de 7,27 com PO2 de 84 dá uma saturação de 90. pH de 7,4 com a PO2 de 84 dá uma saturação de 96. Então, sempre quanto mais ácido, maior a dissociação da hemoglobina, menor a minha saturação. Tá? Por isso que muitas vezes, quando a gente melhora o pH, deixa o pH do nosso paciente menos ácido, você pega aquele paciente grave, pH de 7,05, e aí você melhora a ventilação dele, a saturação acaba melhorando também. Letra C aqui, ó, redução do estímulo respiratório central, drive respiratório, consequente aumento da PaCO2? Não, não existe isso. Né? D, aumento da diferença alvéolo-arterial de oxigênio? E não. E, fisiologicamente, não é possível que a saturação para uma mesma PO2 seja diferente. Há erro no exame. Essa aqui não é. É sim fisiologicamente possível, tem várias situações aí, como eu comentei agora, que podem levar a essa situação, tá bom? Então lembrem de olhar lá em livros como West, o Schumacher, que tem a curva de dissociação da hemoglobina e o que pode alterar tanto para aumentar a dissociação quanto para diminuir a dissociação. É muito comum esse tipo de questão, tá bom? Então, vamos olhar aqui só o nosso gabarito, né, para ver se a gente acertou mesmo. Aí, B, redução da afinidade de hemoglobina pelo oxigênio em virtude da acidose. Então, já dá aquele certo aí e também já deixa aquele like no vídeo se você não deixou até agora. Dá essa força aí. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos para eles se inscreverem também. Manda a galera toda acompanhar aí. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo todos os dias. E semana que vem, semana especial da prova de título, vai ter questão todo dia da prova de título. Beleza? E deixa o seu comentário. Ficou com alguma dúvida? Quer saber mais alguma coisa? Escreve aí, tá bom? Hashtag prova de título. Porque senão eu vejo você no próximo vídeo. Até lá.